Shalom, família! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Shalom a todos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Estamos aqui para mais uma maratona de oração e eu tenho certeza que será poderosa como todas as outras. E o mais importante, temos você aí para estar concordando, para estar orando conosco. E na palavra de Deus fala assim, ó, que tudo aquilo que a gente concorda aqui na terra, no céu ligado, e o Senhor envia a bênção. Então, em nome de Jesus Cristo, nós vamos começar adorando ao Senhor. E você continue aí conosco, adorando, intercedendo, e você será útero fértil junto conosco. Em nome de Jesus.
Shalom, família! Tudo bem com vocês? Eu oro e desejo que sim, que você possa ir bem em todas as áreas da sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração com vocês nesse dia especial. Está lá em Isaías, no capítulo 40, no verso 9, que diz assim: Ó Sião, mensageiro de boas notícias. E você poderia colocar o seu nome aí, a gente parafrasear e você colocar o seu nome. Eu diria, ó Íris, mensageira de boas notícias. E você coloca o seu nome. Ó fulano, mensageiro de boas notícias. Grite alto dos montes, grite mais forte, ó Jerusalém. Grite sem medo, diga às cidades de Judá. E nós diríamos, diga às cidades do Brasil, o seu Deus está chegando. Sim, o Senhor, o soberano, vem com poder e com braço forte governará. Guarde essa palavra no seu coração. Isaías capítulo 40, verso 9. Sabe, queridas, nós estamos vivendo nesses últimos dias uma verdadeira guerra de vozes, eu digo. Nós temos sido bombardeados de todos os lados por tudo quanto é tipo de voz, de palavras, de meios de comunicação, pelas mídias sociais, pessoas na rua, em casa, por todos os lados, né? Nos meios de comunicação, enfim, há tantas e tantas vozes ecoando por aí, e há muitas vozes que são vozes estranhas, destrutivas, que elas têm como objetivo causar medo, causar pânico, causar depressão, destruição, morte, não é verdade? Causar ansiedade. Muitas vozes estão tentando fazer enfraquecer a nossa fé. Há vozes que a gente ouve e que nos desanimam, nos amedrontam, nos sugestionam, nos distraem. E eu sempre digo que essa temporada, essa tem sido uma guerra de vozes, uma guerra de palavras, não só de vozes, mas também de palavras escritas, enviadas. E isso pode determinar o fracasso ou a vitória de uma pessoa. Por outro lado, há vozes, há palavras que nos encorajam, que nos trazem alento, que nos fortalecem, que nos trazem um ânimo novo, não é verdade? Que nos disciplinam, nos colocam no caminho certo. Há vozes que aumentam, que fazem crescer a nossa fé, como, por exemplo, quando a gente ouve um testemunho verdadeiro, né? E há vozes que trazem cura, há vozes que constroem algo bom, algo correto na nossa vida. Há vozes, há palavras que a gente recebe que são como um ânimo, como um bálsamo, né? E alegram o nosso coração e trazem cura. Então, por isso tudo que é muito importante, que é extremamente relevante, eu diria, nós sabermos aquilo que nós vamos ouvir. É importante a gente cuidar daquilo que a gente ouve e também cuidar daquilo que a gente fala. Porque as nossas palavras têm poder, não é verdade? Tanto palavras negativas quanto palavras positivas. Elas geram uma reação orgânica em quem ouve e em quem emite as palavras. Então, nós precisamos ser muito sábios com aquilo que falamos e com aquilo que ouvimos. Palavras são sementes e palavras liberadas são sementes plantadas. Elas vão germinar e vão produzir fruto. A Bíblia diz: morte e vida estão no poder da língua. Come do seu fruto o que bem a utiliza, né? A Bíblia nos ensina isso, que as nossas palavras têm poder. Há mais de 70 passagens bíblicas falando sobre a importância das nossas palavras. Por isso, vigie no que você ouve, porque te contamina, e no que você fala, né? Porque pode abençoar uma vida, mas pode destruir uma vida. O que nós dizemos, bem ou mal,
vai condicionar a forma que nós vivemos. A nossa vida é o eco das nossas palavras faladas durante todo o tempo, né? Então, as nossas palavras, eu ainda falo, elas têm o poder de atar a nossa vida ou de nos liberar. Elas nos fazem enfermar ou elas nos saram. Elas nos abençoam ou elas nos amaldiçoam. As nossas palavras têm o poder de conduzir o nosso destino. Então, que nós sejamos um povo sábio, que as nossas palavras estejam alinhadas às nossas orações e alinhadas ao propósito de Deus, ao plano de Deus para a nossa vida. Vou dar um exemplo. Davi, todos nós sabemos, o rei Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, depois com o tempo, leia o capítulo 17, ele é um exemplo de quem sabia que não deveria ouvir as vozes erradas. E hoje eu quero te dizer, não ouça vozes erradas. Quando nós olhamos para aquele episódio de Davi e Golias que nós conhecemos, ali era, antes de tudo, uma guerra de vozes, uma guerra de palavras, porque a Bíblia diz ali em 1 Samuel 17, que por 40 dias, Golias gritou toda sorte de insultos contra o povo de Israel, de manhã e à tarde. E isso deixou o exército de Israel, essas palavras, quando eles viam a estatura, o tamanho de Golias, aquele gigante, e com aquelas palavras, por 40 dias, eles ouviram aquelas palavras, e isso deixou o exército de Israel desanimado, apavorado. Vê no verso 16, todos ficaram com medo quando ouviram aquelas palavras. As palavras de Golias calaram no coração e na mente dos israelitas. E essas palavras acabaram dominando, aprisionando aquele exército. Mas eu digo que Deus tem sempre um mais na nossa vida. Mas quando chega Davi, tudo muda. Mesmo Davi sendo um jovem, mesmo Davi sendo de uma estatura pequena em relação ao gigante, ele decide enfrentar aquele gigante. E por quê? Porque as palavras de Golias não haviam afetado o coração de Davi. As palavras de Golias não haviam afetado o coração de Davi. Isso é muito importante. Nós não permitimos que os Golias que se levantam contra nós não permitir que as suas palavras afetem o nosso coração. E por que isso? Porque Davi não escutou. Esses 40 dias, Davi não escutou o que Golias falava de manhã e de noite. Isso nos ensina que se a gente repetir ou afirmar uma coisa boa ou uma coisa ruim durante muito tempo, a gente vai terminar crendo, vai terminar acreditando naquilo que a gente disse. Então, eu quero te dizer uma coisa hoje. Muito cuidado. Não dê ouvidos às vozes erradas. Não permita que palavras erradas caiam no seu coração. Leia 1 Samuel capítulo 17. E eu vou te dizer uma outra coisa. É hora de nós, como filhos e filhas de Deus, fazermos calar os Golias que têm se levantado para nos afrontar dia e noite. Faça calar esse Golias que tem te afrontado, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos, fazer como Jesus, lá em Marcos, no capítulo 4, no verso 39. Lembra-se quando eles estavam enfrentando uma tempestade e os discípulos estavam apavorados, mas o que foi que Jesus fez? Jesus mandou calar o vento e o mar. Façamos calar as vozes que têm se levantado contra nós, como uma tormenta, como uma tempestade, como uma tormenta de calamidade. E olha o que eu vou te dizer, muitas vezes essas vozes são externas, mas outras vezes essas vozes são internas, elas vêm de dentro de nós. Faça calar essas vozes, faça emudecê-las, em nome do Senhor Jesus. E sabe, quando nós vamos para o Antigo Testamento, tem um texto lá em Deuteronômio, capítulo 20. Por favor, leia depois na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 20,
do verso de 1 a 4. Antes disso, é uma palavra que o sacerdote, antes do exército sair à guerra, o sacerdote ia à frente do exército e liberava essas palavras sobre o exército. E, resumidamente, ele queria dizer, olha, não tenham medo, não se atemorizem, porque o Senhor vai pelejar com vocês. E sabe, o sacerdote declarava essas palavras para o exército. Na nova aliança, todos nós, filhos de Deus, que recebemos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós que fizemos uma aliança com o Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus, mas que nós também somos reis e somos sacerdotes. E como sacerdotes do Deus Altíssimo, é hora de nós levantarmos a nossa voz na nossa casa, no nosso trabalho, nas ruas da cidade, no bairro onde moramos, na nossa nação. Como povo de Deus, é hora da gente levantar nossa voz e fazer calar as vozes que são contrárias aquilo que Deus tem nos dito. É hora da gente abrir a boca e declarar a palavra de Deus, declarar o que a Bíblia diz, declarar palavras de vidas. É hora da gente, como sacerdote, fazer ecoar um novo som nessa nação, trocar o som do mundo pelo som do céu. É hora de nós liberarmos o som do céu. Em nome de Jesus, a palavra de Deus na tua boca tem poder. É hora de nós falarmos mais alto, de erguermos a nossa voz, de gritarmos, oh, aleluia, gritarmos sem medo. Aqui está o nosso Deus, Ele é Yahvé Shammah, o Senhor está aqui, Ele é Yahvé Jireh, o Deus da provisão, Ele é Yahvé Rafá, o Deus que nos sara, Ele é Yahvé Raá, o nosso pastor, Yahvé Roi, Ele é Yahvé Shalom, Deus da paz, aleluia, aleluia, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele está conosco, e a nossa confiança precisa estar no Senhor, precisa estar na sua palavra. Glória a Deus, Ele está conosco. Sabe, queridos, eu quero encorajar vocês a falarem mais alto do que as outras vozes, a declararem o poder de Deus, a palavra do Senhor, a liberarem um som de adoração ao Deus vivo, a liberarem um som de louvor, porque quando nós liberamos o nosso louvor, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E sabe, você tem palavras de vida, palavras de cura, palavras de ânimo. Aleluia! As tuas palavras podem curar a vida de alguém, podem curar o teu casamento, a tua família, as pessoas que convivem com você. É hora de nós, como filhos de Deus, pronunciarmos as bênçãos. Aleluia! Seja um abençoador, que da tua boca fluam palavras de vida, que da tua boca fluam palavras de bênçãos. Nossas palavras são profecias que se cumprem. A Bíblia nos ensina que tudo foi criado pela palavra, e a palavra se fez carne. A palavra é o próprio Jesus, Ele é o verbo vivo. Há um espírito, ouça o que eu estou te dizendo, há um espírito por trás de toda a palavra. Há um espírito de vida. O Espírito de Deus atua através das nossas palavras. A nossa palavra tem poder, então vigie o que você fala. Abra a sua boca e libere palavras de bênção sobre os teus filhos. Abre a tua boca e libera palavras de bênção sobre a nação. Tua palavra tem poder. Deixa Deus te usar como um abençoador. Seja um abençoador e não um amaldiçoador. Seja um Davi dos dias de hoje e faça calar os Golias que têm se levantado contra a tua casa, contra a tua vida. Aleluia! A palavra é como um cabo que leva energia. E a minha oração é que a tua palavra, como um cabo, leve a energia, leve o poder de Deus, leve a vida de Deus, leve a unção. Aleluia! Vamos orar a respeito disso? E que você possa meditar nessa palavra. E talvez hoje você tenha que fazer uma mudança no que você fala e no que você ouve. Não ouça os Golias, ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus
tem poder de mudar a tua situação, de mudar a atmosfera, de fazer o milagre acontecer, de mudar a tua circunstância. A palavra de Deus tem poder para trazer solução para o teu problema. Então, em nome de Jesus, vigie no que você ouve e no que você fala, mas não fique calado. Libere palavras de bênçãos, libere palavras de vida. Tua palavra é poderosa, tua palavra constrói. Não permita que a tua palavra destrua, mas que a tua palavra traga construção, né? Em nome de Jesus, vamos orar a respeito disso? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, ela produz exatamente aquilo que ela diz. E nós oramos neste dia, Senhor, abençoando cada vida que nos ouviu. Senhor, e que o Senhor possa, com o teu Espírito Santo, continuar falando ao nosso coração. E que nós possamos, com a autoridade do nome de Jesus, fazer calar as vozes malignas, os Golias que têm se levantado contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Que nós tenhamos a ousadia de fazer calar essas palavras de tormenta que têm vindo contra nós. Senhor, e que em nome de Jesus nós sejamos agentes de bênçãos, agentes de vida, agentes de cura, agentes de alegria, agentes de paz. Que, como o texto fala de Isaías 40, verso 9, portador de boas notícias. Nós somos esses portadores de boas notícias, os portadores do evangelho, e evangelho é boas novas, evangelho é boas notícias, que como crentes, como filhos de Deus, nós sejamos portadores das boas notícias que o mundo tanto precisa, que as pessoas estão desesperadas, precisando, Senhor, de boas notícias, e que nós possamos abrir a nossa boca e trazer as boas novas do céu, Senhor, para as pessoas. Que nós possamos, Senhor Jesus, trazer palavras de alento, palavras de vida, palavras cheias de sabedoria, Senhor. Unge hoje as nossas palavras, unge os nossos ouvidos, não permita que as vozes malignas que ecoam por aí, Senhor, ó Deus, nos desanimem, roubem a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e que nós possamos ouvir palavras realmente que acrescentem fé ao nosso coração. Palavras que nos levantem, que nos encorajem, Senhor, a vivermos uma vida para o Senhor, a fazermos a diferença nessa terra. Eu oro abençoando cada um que está participando conosco dessa maratona de oração, que realmente, Deus, possa abrir a boca e liberar palavras de oração, que realmente cada um seja um mensageiro das boas novas, Senhor, e que nós possamos transformar a atmosfera dessa nação, Senhor, fazendo calar o som do mundo e trazendo o som do céu, o som de vida, que liberta cativos, que cura enfermos, que restaura famílias, que salva, que abençoa, Senhor, que transmite paz, ó Deus. Faça de cada um agente de vida, um agente de boas novas, um abençoador, Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Que a tua bênção, que enriquece e não traz dores, seja sobre todo este povo, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, agente de boas novas. Abra a tua boca, grite bem alto, palavras de vida, palavras de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração.